Bom, vou ensinar vocês como fazer o acabamento em crochê na base, tá, de sintético de vocês. Essa base de sintético aqui eu comprei na CS Badulax. Ela tem essa medida de 22,5 por 10,8 centímetros, marrom escuro, e eu paguei R$16,90, tá? Então eu vou utilizar esta base, e o fio que eu vou estar utilizando também da CS Badulax é o fio nobre 4,5, preto com lurex prata, 500 metros, tá bom? Paguei esse valor aqui. Lógico que a gente não vai utilizar tudo isso daqui, né? Mas é o fio que eu vou utilizar para fazer o acabamento aqui na minha base. Você pode utilizar qualquer outro fio que você tiver aí na sua casa, seja 4,5, seja 5 ou seja 4 milímetros, ok? Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostou das outras aulas, com certeza você vai gostar dessa e virão próximas aí utilizando aqui, ó, essa base e esse fio, tá? Então essa aqui é a primeira parte de uma próxima aula que vem aí. Então já deixa o seu like aqui e vamos lá para nossa aula. Bom, já tirei o meu fio aqui, a pontinha dele. A agulha que eu vou utilizar para fazer esse acabamento é a 5 milímetros, tá bom? Essa minha aqui já tá bem velhinha, mas é a 5 milímetros. Você pode utilizar uma 4, uma 3 para acabamento, tesoura e isqueiro, porque a gente tá trabalhando com fio que desfia, ok? Então vamos lá agora dar início aqui no contorno da nossa base. Bom, eu gosto sempre de começar aqui, ó, por aqui, tá? Um desses dois lados. Não gosto de começar nem pelas bordas aqui e nem pelas laterais. Sempre ou a parte de cima ou a parte de baixo de assim. O lado direito da sua peça sempre virado pro acabamento que você vai fazer, porque esse lado aqui é o que vai ficar pra dentro da bolsa, certo? Então escolhe um dos furinhos aqui, já escolhi, ó. Vou vir com o meu fio, deixo uma pontinha pra gente fazer o acabamento depois, tá? E puxo ele com a minha agulha aqui pra frente, desta forma, tá vendo? Agora você vai vir no próximo buraquinho aqui, ó, vai introduzir a sua agulha e vai laçar o fio do novelo puxando aqui pra frente. Puxou, vai ficar assim, você vai puxar esse pra dentro desse, desta forma. A gente vai fazer um acabamento aqui com pontos baixíssimos, então sempre tenta fazer um pouquinho mais frouxos esses baixíssimos de agora, tá? Então vem no próximo buraquinho, laço o fio do novelo e puxo pra frente e fecho com baixíssimo. Próximo buraquinho, laço, fecho com baixíssimo. E assim eu vou seguir no contorno dessa minha peça toda, só trabalhando baixíssimos mesmo, tá? Faz mais soltinho, principalmente nessas curvinhas aqui, ó, da sua base, tá? Então, ó, vou soltar um pouquinho do fio, ó, mais soltinho, e sigo fazendo os meus baixíssimos, tá? Essa é a primeira parte do acabamento, ó. Vou fazendo aqui. É bem simples, tá? Só fazer baixíssimos mesmo. Venho no buraquinho, puxo o fio do novelo e fecho. Desta forma já vai ficando assim. Olha só que bonito que vai ficando. Então eu vou fazer o contorno todo. Quando chegar aqui no meu último buraquinho, eu volto pra gente continuar. Terminei então, ó. Cheguei aqui já no último furinho, tá? Já tenho ele aqui. O que que a gente vai fazer? Puxa esse último ponto assim. Você vai vir com a agulha menor. E aqui, ó, onde você fez esse último baixíssimo, nesse último furinho, você vai introduzir a sua agulha, ó, passando por dentro do ponto, desta forma, deixa eu ver se tá focando, e passando por dentro do buraquinho, desse jeito. Aquela pontinha que você deixou, você vai puxar aqui pra frente. Então, passa ela na agulha, e passa ela pelo furinho aqui e pelo meio do ponto, ó. Vai ficar assim, certo? Puxa essa laçada pro lado. Agora você vai vir embaixo dessas duas alcinhas, que é do primeiro baixíssimo que você fez, vai introduzir a agulha aqui embaixo das duas alcinhas desse jeito e vai puxar esse fio lá pra trás, assim. Agora você vai vir de lá de dentro, ó, pra fora, no último buraquinho também, e vai puxar essa pontinha lá pra dentro. Tá vendo? Dessa forma a gente tem um ponto baixíssimo aqui, imitando uma correntinha fake, e a gente continua com a nossa laçada aqui, ó, pra terminar o acabamento da nossa base, tá? Tem hora que tá desfocando um pouco o celular, mas vamos lá. Então aqui, ó, já tenho o último ponto, e agora a gente já pode continuar o acabamento, tá? Você vai introduzir a sua agulha, puxar o fio do novelo, ajustando. Essa pontinha você pode deixar sempre bem rente à base, que quando você fechar seus pontos baixos agora, ela já vai ficar escondida, tá? Então junta ela bem aqui assim na base, laça o seu fio do novelo, fecha o seu primeiro ponto baixo. Ficou assim. Agora você vai vir no próximo furinho,
Ó, passei pra cá, vai laçar o fio do novelo e puxar pra frente, tá vendo? Que aquela pontinha já fica atrás dos meus pontos baixos aqui, ó, tá vendo? Vamos de novo. Fiz o meu primeiro ponto baixo, vou vir no próximo furinho aqui e fazer o segundo. Essa laçadinha já fica aqui em cima da minha agulha, pra quando eu fechar o meu ponto baixo, ela já ficar escondida. Então, fiz assim, laço o fio do novelo pra frente, fecho um ponto baixo. Tenta também não fazer um ponto baixo nem muito frouxo, nem muito apertado nessa fase, tá? Então, vem no próximo furinho, laça o fio do novelo, puxa pra frente e fecha seu ponto baixo. Ajusta e continua fazendo pontos baixos, tá? Ó, quando chegar lá na voltinha, a gente vai fazer um aumento pra ficar um acabamento bonito na nossa peça e não ficar emborcada essa base, tá? Então, aqui, ó, só ir seguindo os furinhos, fazendo um ponto baixo pra cada um até chegar aqui, ó, nesta curvinha. Deixa eu só ajustar os meus pontos, né? Sempre arruma, tá? E tá vendo que chegou aqui, ó, nesta curvinha, o primeiro ponto da curvinha, é onde a gente vai fazer aqui um ponto baixo com um aumento, ó. Último, primeiro pontinho aqui da minha curvinha. Então, eu introduzo minha agulha aqui e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo furinho. Fiz um, no mesmo lugar, eu faço mais um, meio soltinho, tá? Principalmente quando for fazer nas curvinhas. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo até chegar no próximo pontinho lá da curvinha e fazer o mesmo aumento. Então, ó, vou fazendo os pontos baixos, deixa eu soltar fio, até chegar naquela curvinha novamente. Ó, ajeito os meus pontos, cheguei aqui já, ó, no ponto da curvinha, é onde a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, eu faço um e faço mais um no mesmo lugar, mais soltinho. Ajusto, vai ficando desta forma aqui, ó, o cantinho que a gente fez aqui e o cantinho aqui. Vai voltar fazendo ponto baixo até chegar novamente aqui no próximo furinho da curvinha, fazer um aumento do jeito que a gente fez agora, continuar até chegar novamente aqui e fazer mais um aumento. Aí, continua até chegar aqui no último furinho. Bom, fiz então o contorno da minha base toda, tá? Não se esqueçam dos aumentos nos cantinhos, que é muito importante para sua base não ficar emborcada, tá? E nós temos 2 opções de acabamento. Você pode fazer baixíssimo no contorno da sua peça toda agora e finalizar, e aí sim, iniciar a sua peça. Ou você pode aqui já fazer o fechamento e continuar com o ponto que você vai fazer a sua peça. Na minha bolsa que eu vou fazer na próxima aula, eu ainda não decidi qual dos 2 modelos eu vou utilizar. Mas eu vou ensinar vocês aqui o fechamento com o acabamento em baixíssimo no contorno dessa base, tá? Porque é o que a gente mais utiliza para fazer as nossas bolsas. Então, vamos lá. Fez aqui o seu último ponto baixo, você vai soltar um pouquinho a laçada. Tá vendo que tem essa laçada deitada do seu primeiro ponto baixo e essa laçadinha aqui? Você vai vir embaixo dessas 2 alcinhas, ó, desta forma. Vai ponhar essa laçada na sua agulha e puxá-la pra dentro. Fez isso, agora você vai vir com a agulha embaixo dessa laçada que se formou quando você puxou lá pra trás. Ponha essa laçadinha na agulha, ajusta o fio do novelo, laça na agulha e puxa aqui pra frente. Ficou assim. Agora, você vai vir, ó, sempre embaixo das 2 alcinhas, dos seus pontos baixos, e vai fazer também um ponto baixíssimo, tá? Então, vem embaixo das 2 alcinhas, laço, faço baixíssimo. Também não muito apertado, tá? É importante manter uma tensão de pontos iguais. Então, eu venho embaixo das 2 alcinhas, faço baixíssimo. Embaixo das 2 alcinhas, fecho com baixíssimo. Desta forma também no contorno todo da nossa base. Esse é o acabamento que a gente mais utiliza para fazer as nossas peças, tá? Porque fica um acabamento bem bonito, bem bacana também. Não se esqueçam de dar o like de vocês aqui na videoaula. Quando vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, @LeticiaFonsecaCrochê, que vai ser um prazer compartilhar o trabalho de vocês. Ó, então eu vou seguir fazendo meus baixíssimos aqui. Olha como que vai ficando o nosso acabamento. Por isso é importante vocês sempre tentarem manter a mesma tensão de ponto. Como o fio aqui é preto, não mostra muito bem os detalhes, tá? Então, ó, venho aqui, continuo com baixíssimo. Vou fazendo o contorno e já volto quando chegar aqui para fazer o fechamento da carreira.
Contornei minha base então com baixíssimo, ó. A gente começou aqui, fez o contorno todo até chegar novamente aqui. O que você vai fazer para fazer o fechamento? Fez seu último ponto baixíssimo, solta um pouquinho a laçada, corta um pedaço de fio, tá? Não muito grande, mas também não muito pequeno. Puxa ele todinho, desta forma. E agora você vai vir com a agulha novamente embaixo dessas duas primeiras laçadinhas, que foi o seu primeiro ponto baixíssimo. Vai puxar esse fio para baixo delas, desta forma. Opa, desmanchou meu último ponto baixo aqui. Deixa eu refazer ele aqui. Desfez vários agora. Ó, então deixa eu fazer os meus pontos baixos aqui. Fiz o último, puxo tudo o fio. Venho embaixo das duas laçadinhas que eu falei pra vocês, do primeiro ponto baixíssimo. E puxo essa laçada lá pra dentro. Desta forma, certo? Puxo pra ajustar bem. E aí, agora eu venho de lá de dentro, ó, passando entre os pontos aqui, pegando no meio do último ponto baixíssimo que a gente fez. Desta forma, ó, tá bem no meio, tá vendo? E vou puxar essa laçada pra dentro dela. E puxo lá pra dentro. Já vamos ter também aqui um ponto fake. Ó. E agora aqui dentro é só você esconder essa pontinha. Puxa ela embaixo de alguns pontos. Algumas alcinhas aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Não precisam ser por muitos pontos, tá? Ó, aqui já tá bom. Aí você vai cortar, deixando uma pontinha. Vai queimar essa pontinha, com cuidado pra não queimar o seu trabalho. E vai empurrar ela pra baixo do último ponto que ela estiver sido passada, tá? E vai apertar. E aí vai estar pronto o acabamento da sua base. Olha só, essa parte aqui vai ficar pra dentro da nossa peça. Opa, desfocou. Essa parte vai ficar pra dentro e essa parte aqui pro lado de fora, tá bom? Então, aqui, ó, temos a nossa base perfeitinha. Se você gostou dessa aula, já se inscreve, como eu falei pra vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like pra poder me ajudar a trazer mais aulas e melhorar cada vez mais pra vocês, tá bom? Então, esse foi o acabamento da nossa base em sintético. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e fiquem atentos à próxima aula que a gente vai utilizar essa base e esse mesmo fio. Beijo pra vocês e até mais!